Sobre se a prece cantada é ritual, o Edgar Morin escreveu um artigo no Trevo, logo no início da Aliança, onde ele nos lembrava que nos encontros espirituais os videntes descreviam que sempre havia um motivo de festa. Havia música, prece cantada. Então nós temos relato desses fatos em diversos textos. O livro Nosso Lar, por exemplo, no capítulo 3, onde há uma descrição de uma cena onde os habitantes de Nosso Lar se encontram às 6 horas da tarde e realizam uma prece cantada. Então isso já comprova que no mundo espiritual isso é uma rotina. Portanto, na escola, ela não se trata de um ritual, mas se trata de um momento de preparação, de elevação, onde Armand nos chama a atenção nesse artigo que a música é um elemento harmonizante. E lembra ainda mais que tem até efeito sobre os animais, e dirá sobre nós humanos, onde ela nos coloca em uma sintonia adequada para o desenvolvimento de atividades espirituais. Sobre a prece, nós poderíamos acrescentar também que já a Aliança gravou CD com as músicas, com preces, as mais diversas que nós utilizamos nos nossos encontros, e que dentre elas nós encontramos a prece dos aprendizes. Temos outras também, temos o hino do servidor, que com um vigor extraordinário, convidando-nos e incitando-nos ao trabalho. Temos o hino da aliança e temos outros hinos e outras preces que vão nos enlevando cada vez mais, né? Então, é justamente esta capacidade do ser humano de se deixar tocar pelo que é belo que faz com que nós tenhamos essa oportunidade de nos aprimorarmos. Nós fazemos com que os nossos sentimentos sejam realçados pela presença da prece em nossas reuniões. Você lembrou muito apropriadamente de André Luiz, Nosso Lar, e eu estou lembrando aqui do último capítulo do Boa Nova, do Irmão X, a vida de Maria. E Maria em espírito, quando pede permissão para visitar, depois de já o desenlace do corpo físico, todos os locais onde os cristãos se reuniam naquela época, ela, por último, vai parar na prisão, onde os cristãos estão aguardando o momento para o sacrifício na arena do Circo Máximo. E ela espiritualmente se aproxima de uma jovem e a inspira a cantar. Daquele momento em diante, os cristãos iam ao sacrifício cantando, deixando atônitos os romanos, demonstrando uma coragem moral que para eles não tinha sentido, para os romanos não tinha sentido, mas para nós ligados a Jesus tem uma força muito grande. Então o canto nos eleva. Esse momento da escola de aprendiz do Evangelho, a prece dos aprendizes, não deixa de ser prece, gente, não é uma cantoria, né? É um momento de ligação, e isso é de uma importância muito grande, é um momento de carinho, um momento especial, e que tem um valor, portanto, que deve ser preservado. Sobre a questão do misticismo na Escola de Aprendizes do Evangelho, o nosso companheiro Jacques já teve a oportunidade de escrever um artigo no nosso jornalzinho Trevo quando completava um ano, em novembro de 74. E nesse artigo foi fruto de uma palestra que ele fez numa cidade do interior, em Tupã, onde ele, para abordar o tema, recorreu à pesquisa do que significava misticismo, sobre diversas definições. E uma delas, muito apropriada, tirada de um dicionário de psicologia, dizia que misticismo é aquela disposição religiosa destinada a elevar o homem a Deus. Então, sob esse aspecto, adotando essa definição,
o Espiritismo seria místico, portanto. Porque o objetivo dele é exatamente esse, é religar o homem a Deus. E a escola de aprendiz do Evangelho, se for mística, dentro desta definição, está atingindo seus objetivos. Então, o que acontece é que as pessoas às vezes não entendem o significado de misticismo. E é muito comum os espíritas, aquelas pessoas que estão chegando ao espiritismo, confundirem misticismo com mistificação. Aí, sem sombra de dúvida, não tem nada a ver com a escola, não tem nada a ver com o espiritismo. Nós temos conversado sobre este assunto e nós ouvimos de nossos companheiros que o dirigente não é o guru, não deve ser o guru. O dirigente não é o grande líder. Ele conhece o caminho, já fez a escola de aprendiz do Evangelho, já foi aprendiz, já foi servidor, hoje é um discípulo de Jesus e dentro de todas as suas conquistas, ele pode agora, melhor preparado, apontar o caminho para aqueles que estão disponíveis e se sentem estimulados a trilhar os mesmos passos trilhados por aqueles que se propõem a conduzir este grupo que decidiu firmemente, através do ideal, ser ligado mais fortemente aos caminhos do Mestre amado Jesus. Então, a pergunta é se o dirigente é uma pessoa mais preparada, se ela é uma pessoa diferente. Não, é uma pessoa igual ao grupo, que esteve, ao trilhar aquele caminho, recebendo todas as orientações necessárias. E agora ele faz com que os alunos possam espontaneamente também eles descobrirem esses caminhos. E é claro que temos aí a oportunidade maravilhosa, dentro de Aliança, de vivendo o movimento de Aliança, termos a presença de expositores. E cada um deles trazendo uma contribuição bastante positiva, fazendo com que aquele grupo de pessoas vejam diferentes assuntos por diferentes ângulos, cada expositor com a sua visão, com a sua ótica particular, com a sua experiência de vida, com as suas conquistas, com a sua motivação particular, com o seu carinho, com o seu amor, que é dispensado àquele grupo. E então, ao passar do tempo, ao correr dos tempos, aquele grupo vai se sentindo mais capaz. Não porque o dirigente esteja ali para dizer é por aqui, mas porque agora eles estão percebendo para que lado as pessoas caminham. E eles podem agora decidir o caminho que eles devem percorrer. E é claro, diante de tanta luz, quem é que pode, nesse instante, dela fugir e buscar as sombras? Olha, a função de dirigente da Escola de Aprendiz do Evangelho é um trabalho maravilhoso, mas isso não designa nenhum privilégio e nenhuma condição de superioridade. Certa feita, o Edgar Armond disse que, em termos de Evangelho, nós somos todos analfabetos, ou seja, nosso nível é o jardim da infância em termos de Evangelho. E com isso nos irmanou, né? Nos igualou, porque nós estamos num estágio, nessa sociedade que estamos, na vida que nós vivemos, demonstra que as coisas básicas em termos de Evangelho ainda são conquistas que nos escapam e que a diferença é que nós estamos tentando, estamos nos esforçando. Então, nada poderia nos diferenciar em termos de níveis de espiritualização. Uma coisa importante é lembrar que o dirigente, então, não é o chefe, não é o dono da turma, não é alguém que a diretoria colocou lá porque é um status, uma posição de status.
nós podemos olhar do ponto de vista da turma, é um amigo que, como disse o Lisane, já trilhou aquele programa na condição de aluno e concordou em trilhar de novo, ajudando pessoas que ainda não conhecem esse programa a conhecer. Nós vamos falar nas próximas questões, as últimas dessa gravação, com relação à fraternidade dos discípulos de Jesus. Do ponto de vista da fraternidade dos discípulos de Jesus, o dirigente da escola de aprendizes do Evangelho é um membro da fraternidade, ajudando pessoas que escolheram um caminho para também talvez se tornarem membros dessa mesma fraternidade. É um irmão entre irmãos. Acho que é uma boa forma de explicar o papel do dirigente. De certo modo, nós entramos na questão da fraternidade ao falarmos o papel do dirigente da escola. Vale a pena voltar um pouco no tempo, entender algumas coisas que aconteceram na história da humanidade para entender a fraternidade dos discípulos de Jesus. Primeiro, o que seria uma fraternidade, né? A língua portuguesa nos dá duas acepções. O sentimento de ser irmão. O ser fraterno é o sentimento de sentir ser irmão. E agrupamentos de pessoas onde há um elevado grau de afinidade, de entrelaçamento moral. As fraternidades foram identificadas na época em que Armon estava colaborando com a organização da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e os médiuns da época observaram os grupos de espíritos que se especializavam em tarefas específicas para as atividades de apoio aos encarnados. Então surgiram aí, se identificaram a fraternidade dos cruzados, a fraternidade dos humildes e tantos outros companheiros que pela sua história, pela sua trajetória, encontraram um caminho para servir à humanidade. Razin, que nós já mencionamos como alguém que vinha instruindo os trabalhadores das vibrações coletivas, certa feita contou a sua trajetória. Como mercador que, ao tempo da vida de Jesus, teve a oportunidade de ir a Jerusalém e presenciar a crucificação. Episódio que o abalou tanto, mas que, de certo modo, fez com que ele encontrasse o objetivo da sua vida. E ele passou o resto da sua vida divulgando o Evangelho, visitando os portos do Mediterrâneo, encontrando-se com pessoas nas esquinas, no cais do porto, contando quem foi Jesus, qual era a sua missão, quais foram as suas grandes lições. Quando ele desencarna, o mestre o abraça, o recepciona e lhe dá uma folhinha de trevo, porque ele se lembra que, ao presenciar a deposição do corpo de Jesus ali no chão, ele ficou com uma lembrança, uma folha de trevo, e esse trevo que volta às mãos de Razin simboliza este compromisso que Razin havia assumido, mudando o rumo da sua vida. E como parábola dos talentos, Jesus repete a ele que quem foi fiel no pouco merece ser fiel no muito, e portanto lhe dá a permissão de organizar uma fraternidade no mundo espiritual. Bom, quando a primeira turma, avançando aí 20 séculos de tempo, quando a primeira turma estava para concluir o programa, Razin mais uma vez que se apresenta, diz para as pessoas que a mudança de valores morais que eles adotaram, essa primeira turma, passou a ser algo tão diferente da maré, da marcha da sociedade, que se eles se mantivessem isolados, a sociedade os massacraria com seus valores materialistas, utilitaristas, mas que se eles se unissem, teriam condições de levar o seu ideal e multiplicá-lo. E ele sugeriu, olha, organize uma fraternidade, vocês são espíritos, estão encarnados, mas são espíritos, façam uma fraternidade dos alunos que concluíram a escola de aprendiz do Evangelho. O Armon meditou muito nessa proposta, acompanhou mais a turma, realizou as avaliações, a medição
dos compromissos de cada um, o coração de cada um, para que juntos eles pudessem ingressar na fraternidade dos discípulos de Jesus. Desde a primeira turma da Escola de Aprendizes do Evangelho até hoje, todos os alunos concluem o programa da escola, perguntam a si mesmos, medem o seu grau de comprometimento em relação aos ideais superiores, para solicitar o ingresso no terceiro grau da iniciação espírita, que é participar da fraternidade dos discípulos de Jesus, no grau de discípulo de Jesus, como sendo uma pessoa que permanentemente tem o compromisso em ajudar a melhorar a vida, a melhorar o mundo, a dar de si, e isso é a fraternidade. Então nós poderíamos dizer o seguinte: do ponto de vista de metas espirituais, há um objetivo bem luminoso da Escola de Aprendizes do Evangelho. É colaborar para que pessoas possam encontrar-se nesse ideal de servir, de contribuir, portanto, o objetivo da escola no sentido de contribuir para que mais pessoas possam colaborar, estando investidas do terceiro grau da iniciação, na qualidade de discípulos de Jesus. E é isso, né? A fraternidade dos discípulos de Jesus, de lá para cá, tem crescido com a inclusão de tantas pessoas que solicitam vivenciar, testemunhar o Evangelho, demonstrarem o esforço que estão fazendo para melhorar a si mesmos e para colaborar com o mundo.